Bom dia! Boa segunda-feira! Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui com o meu salve cafezinho da manhã, meu ritual da manhã. Te prepara porque essa semana a gente vai conversar bastante aqui ao vivo. Enquanto o Instagram vai avisando você que eu tô aqui. Ademira Ledo, quanto tempo? Como que você tá, meu nobre? Mande notícias, tá bom? Quero saber de ti. Aliás, converse, me chame pra gente conversar. De repente a gente tem algumas coisas pra conversar aí, tá bom? Como que você tá? Você que tá aí me assistindo ao vivo agora, você que vai chegar ainda nessa live, ou você que vai me assistir depois, gravado. Eu tô aqui hoje pra falar sobre o excesso de opção. O que o excesso de opção gera na mente TDAH? Como que uma mente TDAH lida com o excesso de opção? Esse é o ponto, tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E aí eu quero, que se você tá aqui me assistindo, vai convidando outras pessoas para participarem, porque eu não avisei você com antecedência dessa live. Se você tá me assistindo pelo YouTube, já me segue no Instagram, Lenisa Lucena, tá bem? E se você tá aqui no Instagram me assistindo, já me segue no YouTube, porque os conteúdos são diferentes lá, ok? Bom dia! Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre esse momento que o planeta vive. O planeta vive um momento que é excesso de opção. Nós estamos tendo que gerir uma demanda muito grande de informação. Informação estas, se você é da minha geração, década de 90, década de 80, década de 70, né? E aí por diante, a gente sequer tinha que estudar na biblioteca. Era Barça, meu amigo. Tinha que ir lá pesquisar. Hoje o meu filho pergunta: mamãe, onde fica o Japão? Eu simplesmente abro o Google na internet, mostro pra ele. Eu costumo brincar, falar assim, que eu já ensinei pro meu filho o momento de translação e rotação. Ele só tem 4 anos. Óbvio que ele não é capaz de compreender isso, translação e rotação, mas ele já sabe que no Japão é noite agora. E ele sempre fala. A referência dele é essa. Interessante, né? Porque ele sabe que tá do outro lado do mundo. Eu tenho um globinho, mostrei pra ele, e ele já sabe disso. Movimento de rotação e translação. Lógico que ele não sabe desse jeito, mas ele tem... Ele, nossa senhora, vai saber o que vai acontecer com os nossos filhos daqui a uns anos, mas nós temos acesso muito facilmente à informação. E não é só isso. Não é sobre a informação que eu quero falar com você hoje. Principalmente você que tem o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu quero falar com o excesso de opção que influencia na tomada de decisão. Entendeu? Porque o que acontece? Eu vou dar o meu exemplo. Eu recentemente, eu não sei se você sabe, mas eu voltei para a faculdade, minha 3ª graduação. E no soft skill a gente chama isso de lifelong learning. É uma pessoa que sempre está aprendendo, sempre está crescendo, estudando e se desenvolvendo. Isso é um soft skill muito em voga ultimamente. Então eu tenho esse soft skill, lifelong learning. Eu nunca paro de estudar. Isso é uma necessidade minha. Chega a ser fisiológica. Sempre aprendendo mais. Então eu tava lá sentada com a Luana, a minha colega de artigo, a gente tá escrevendo um artigo científico básico, é algo assim, é um ensaio, eu vou dizer assim, né? A gente tá aprendendo. E sou TDAH, né, gente? 880, intensidade máxima. E aí, primeira coisa, a minha primeira reação nesse artigo, não, porque eu vou fazer um artigo que vai embasar isso aqui e aquilo, eu vou fazer um negócio, tipo, 52 páginas na cabeça da pessoa. E o artigo que a proposta é de realizar é de 7 páginas. Como a gente lida com o megalomaníaco que existe dentro do TDAH? O que fazer com isso? Porque quando a gente tem uma ideia, a gente não tem uma ideia simples. A gente tem uma ideia, se é pra fazer, tem que ser um negócio assim que vai mudar o planeta, né? Que vai fazer a diferença. E a gente vai colocando, como
um Lego que a gente vai criando, colocando peça, daqui a pouco ele desmonta, porque ele não é sustentável. Então é isso que acontece com uma mente TDAH que tem essa questão megalomaníaca. A maioria de nós temos, que a gente concebe algo muito grandioso e não respeita os steps, os passos. Sabendo como eu sou, já entendendo isso, eu dividi um artigo que eu vou publicar por conta própria e um artigo da faculdade, né, da universidade. Então sentei com a minha colega Luana, de trabalho, 21 anos, né, só logo ali, né, porque eu tenho 27, né, 22 eu tenho, quase ali, mas enfim. Tô na terceira faculdade, ela tá na primeira. Teoricamente, eu tenho muito mais experiência que ela nesse sentido, certo? Além disso, o tema escolhido para esqueci o nome, gente. Artigo. É TDAH. A pessoa escreveu um livro de 300 páginas sobre TDAH, sou especialista nisso há anos, falo sobre isso todos os dias. Tipo, conteúdo de graça, assim, né? Saindo pelo ouvido. Sentamos, reservamos uma sala na biblioteca e sentamos para fazer esse artigo. 2 horas. Para começar a definir o tema. Sem brincadeira. Eu começava a escrever e apagava. Começava a escrever, apagava. Começava a procurava aqui. Gente, eu me senti uma criança de 17 anos. Criança, desculpa, quem tem 17 anos, você não é criança, mas comparado à minha idade, né, bem. Então tá bom, um adolescente de 15, ajuda, né? Uma pessoa que realmente tinha acabado de ter contato pela primeira vez com o tema e com o artigo. E aquilo foi me frustrando, porque eu sei fazer artigo. Não propriamente dito, né? Mas olha só, eu não tinha as informações de delimitação. Então eu estava sofrendo naquele momento com excesso de opção. Como assim? Eu tinha 3 formas de fazer esse artigo, né? Um artigo autoral, uma revisão, ou vai ser qualitativo, quantitativo e assim por diante. São muitas decisões para tomar no momento de fazer um artigo. O tema, a temática, aonde eu quero chegar com isso, o objetivo. E quando eu iniciei nessa graduação, nessa sala especificamente, o professor já tinha passado as instruções, então eu não tinha as informações delimitadas. Eu cheguei assim na metade do caminho, assim eu vou dizendo. E o professor estava viajando, eu não tinha acesso a ele. Quando eu finalmente, depois de andar em círculos 1000 vezes, me sentir esgotada, cansada e burra, porque é assim que a gente se sente quando a gente escreve e apaga, mas não é isso, não, falta informação, mas não é isso, não. Eu consegui resgatar toda a experiência que eu tenho nesse sentido e falar assim, fecha o computador. Não é falta de conhecimento, é falta de delimitação. Você não possui as referências necessárias para você saber o que fazer e como fazer. É isso que acontece com a gente o tempo todo. Muito além de fazer um artigo científico, estudar para uma prova ou fazer qualquer atividade, se você não tem a clareza do que você está realizando e o porquê você está realizando, aonde você quer chegar com isso, você vai sofrer de excesso de opção. Como assim, Lenisa? O que isso tem a ver com eu não conseguir, né, fazer as coisas? Porque a mente do TDAH, ela é muito... Quem tem transtorno de déficit de atenção com e sem hiperatividade, isso vale para as pessoas que estão vivendo de ansiedade moderna, síndrome do pensamento acelerado também. Então não é só para quem tem TDAH, para qualquer pessoa que está se cobrando demais a ter resultado. Mas aqui eu estou falando especificamente do TDAH. O que acontece quando o TDAH ele está com um processo criativo? Ele tem muitas iniciativas, muitas explosões de ideias. Ele constrói, pensa lá no futuro, mas no meio do caminho não existe. Ele faz assim, ele faz uma ponte. Então, quando ele vai construir isso, vamos fazer por esse lado, vamos fazer, por exemplo, vou fazer uma pesquisa quantitativa e eu faço, mando um questionário para algumas pessoas, quantitativa, elas respondem. Não, mas isso não dá porque tem isso. Mas vamos fazer qualitativo, perguntando como elas se sentem emocionalmente, blá. Não, mas isso não dá por causa daquilo. Faltam informações completas
sobre as delimitações para que você chegue no resultado concreto. Entenda que a nossa vida, a gente decide o tempo todo. O tempo todo a gente tem decisões para tomar. E se a gente não tem a clareza sobre o resultado que a gente quer com essas ações que a gente tem que tomar, a gente pode ficar andando em círculos. E aí a procrastinação nasce. O que acontece? De uma maneira geral, eu usei o exemplo do artigo aqui, quando eu entendi que eu estava andando em círculos porque eu não tinha delimitação, falta de clareza, precisava de clareza, eu parei tudo, falei, eu só vou mexer novamente nesse artigo quando eu conversar com o professor. Basicamente isso. Eu vou sentar com ele, vou conversar, vou ter as informações, aí eu volto a fazer. O que a Lenisa de antigamente faria? Ficaria obsessiva nesse artigo, estudando como fazer artigo, porque eu não aceito que eu não consigo fazer, porque eu sou especialista nesse assunto, como assim? Eu não tô conseguindo fazer? Até a aula com esse professor, e eu ia fazer questão de chegar com o artigo praticamente pronto, porque eu ia querer que ele falasse assim, nossa, você é muito inteligente, capaz. Pra quê? Pior que ele chegaria e falaria, não é bem assim, corrija, faça isso e faça aquilo, pra que sofrer? Eu tenho até dia 30 de maio para entregar esse artigo, pra que sofrer agora? Sendo megalomaníaca, querendo provar que eu sou capaz? Pra quê? Isso acontece com você em outras áreas da sua vida, de repente? A gente quer saber tudo, não aceita não saber e sai forçando uma situação obsessivamente, porque a gente não aceita que a gente não está conseguindo fazer. E inclusive esse é um processo que acontece para quem também estuda ou vai iniciar um novo trabalho. Todo novo processo de aprendizagem, não sei se você sabe, mas quem tem TDAH leva mais tempo entendendo como vai fazer do que fazendo propriamente dito. Entendendo como aprender do que aprender propriamente dito. É um processo de organização, de delimitação. Agora eu vou trazer para você um exemplo na vida real de como isso funciona. Sexta-feira, você terminou as suas atividades no trabalho e assim, tá devendo mais que a vida, tá devendo muita coisa, né? Tem que entregar relatório, tem que falar com o cliente, tem que organizar a planilha de contas, tem que pagar a conta, tem que dar retorno para não sei quem, tem que dar parabéns pra amiga, e tem que ir, tá vendo? Tem que ir. Um monte de coisa que você não consegue organizar na sua cabeça. Aí você fez assim na sexta-feira, pá, fechou seu laptop, ou fechou a porta do seu escritório, do seu trabalho, ou saiu da faculdade, eu não sei, né? Ou na sua casa, que seja, e você falou assim, segunda-feira eu vejo isso. Passou sábado, se distraindo, domingo à tarde pode começar a ter uma ansiedade, porque na segunda-feira vai ter que enfrentar esse mundo de coisa para fazer, esse mundo de informação. Aí quando chega na segunda-feira, meu Deus, não vou dar conta. Vem um monte, vem assim, literalmente um tsunami de informação, de coisas para você realizar. Você olha para todas elas, não vou dar conta. Decide simplesmente fazer uma outra coisa nada a ver, que não tem nada a ver com tudo aquilo que você tem que realizar. Algo mais fácil, ou algo que tenha começo, meio e fim que você consiga controlar. Entenda uma coisa, quando a mente de uma pessoa que tem problemas relacionados ao pré-frontal, ao centro dopaminérgico, também ao nosso centro de ação, essa mente é um centro, essa região é um centro de decisão. Ela regula fome, sede, sono, libido, motivação, ação, sustentação de objetivo. E para quem tem esse déficit de atenção com ou sem hiperatividade, a nossa memória de curto prazo, essa memória flutuante, né, que é aquela memória flash do computador, que sabe quando acaba a luz, ela armazena alguma informação, mas ela só armazena um pedacinho. Muitas vezes falta um monte de informação, porque você não deu o comando para salvar. É essa memória que a gente tem aqui. Então, quando você tem um monte de coisa para você fazer, a tua mente entra em caos, porque ela não consegue organizar o que vem primeiro, depois, 3, 4, 5, a sequência disso. Ela enxerga aquilo como eu não vou dar conta, nem se eu viver
viver o resto da minha vida, eu não vou dar conta. E aí vem, o dia precisaria ter 48 horas para eu conseguir fazer isso. Você não tá entendendo a minha vida. E aí vem um fator emocional, porque o TDAH tem uma desregulação emocional, que pesa, piora, dramatiza. Então, aquilo que você poderia realizar, você não faz porque você teria condições, mas você simplesmente não consegue decidir o que vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, a ordem das coisas. É por isso que o TDAH ele simplesmente sai fazendo. Normalmente ele sai fazendo sem pensar, ele vai apagando incêndio e ele não, isso aqui tem uma consequência maior de ser feito, eu deveria fazer isso primeiro. Mas o que o TDAH faz? Ele faz aquilo que está incomodando mais, aquilo que emocionalmente está incomodando mais. Então ele sai fazendo porque ele tem que fazer, se ele pensar demais ele não faz. É uma desorganização mental muito grande. E isso provoca ansiedade, é uma mente caótica. Por isso que o psicoestimulante, nesse sentido, pode ajudar a olhar para a situação de uma maneira mais realista, menos dramática, menos problemática. Porque senão você vai seguir acreditando que você não vai dar conta. Essa sensação de que eu não vou dar conta, é muita coisa, é muita coisa. Porém, quando você aprende a organizar do jeito certo, você aprende a estruturar do jeito certo, você olha e fala assim, não é tão difícil assim, não é tanta coisa assim. Nossa, eu achei que ia demorar 15 dias para fazer, em 2 eu terminei. Eu tenho certeza que você já passou alguma vez na sua vida por essa experiência. Quando você procrastinou para fazer uma determinada coisa e você sentou, finalmente decidiu fazer e matou aquilo em um dia, 2 horas. Certeza que você já fez isso. Por quê? Porque quando você utiliza a sua adrenalina e noradrenalina como combustível para você, não tem mais tempo, não tem opção de escolha, você consegue fechar todas as outras janelas da sua vida e focar hiperfoco só naquilo. Então você realiza. Mas eu vou te contar um segredo. Você pode conseguir aprender a fazer isso na sua vida sem precisar usar da estratégia da noradrenalina, da adrenalina, do cortisol, do estresse absoluto, para só fazer nos 45 do segundo tempo onde não tem mais jeito. Não precisa ser assim, você não precisa simplesmente fechar as janelas do excesso de opção porque você não tem opção. Bingo! Quer dizer que você só consegue escolher, priorizar, quando você não tem opção mais de escolha. Então você faz. Já reparou nisso? Isso é comum no TDAH. Porque TDAH é emoção. Então a ordem de priorização que o TDAH utiliza para as coisas é emocional. É desesperadora, sai fazendo. E aí vai perdendo coisas no caminho, esquecendo porque não sabe priorizar, porque sofre com excesso de opção, de escolha. Não consegue escolher porque não tem os critérios racionais, lógicos aqui que vai operar, que funciona numa mente TDAH para organizar e ter o quê? Clareza, objetividade, resultado, o que eu quero com isso? E aí faz um monte de coisa desnecessária que não deveria estar fazendo. E aí rola o quê? Não tem tempo na vida, gente, não tem tempo de qualidade. Por quê? Porque tá gastando o tempo do lugar onde não deveria estar gastando. E aí, para quem já me assiste, sabe que eu falo do quadrante da vida, que é conformado, perdido, estressado e realizador, ou tá no estressado ou tá no perdido, andando em círculos. Ou no estressado, que é eu consigo, mas a um custo emocional absurdo, eu não sei até quando eu vou aguentar. E ainda assim devendo para o mundo, porque eu não consigo me organizar. Nem sei como que dá certo na minha vida, eu não sei como eu cheguei até aqui. Porque você simplesmente faz. Igual um tratorzinho, igual um trem desgovernado lá, o trem que tá sem freio. Você sai fazendo, vai atropelando tudo. Atropelando você, as suas emoções, porque você não sabe priorizar. Você não tem clareza, porque você tem um problema neurológico, você que tem TDAH tem um problema neurológico, ou você que procrastina e não tem o TDAH, você não desenvolveu habilidades e capacidades para saber ter um diálogo interno com você, para assim
organizar esse monte de coisa que parece que é um pavor, uma destruição, um tsunami, o fim do mundo. E aí quando você organiza, você fala, ah, era isso? Não, dá pra fazer, eu consigo. Acalma, sanidade, novamente. Mas sabe o que acontece? Você acha que você não pode fazer isso porque você não tem tempo. Porque se você for parar para organizar hiperatividade, né, que o TDAH tem, ou ansiedade, se você for parar para organizar, você não faz. Ou você organiza, ou o que é organizar? É pensar, dialogar com você, distribuir, saber priorizar. Ou você faz isso, ou você executa as atividades. Não dá para fazer as duas coisas. Ótimo! Continue fazendo do jeito que você está fazendo. Só fazendo, sem pensar. Só agindo. Sabe para onde, que lugar que você vai caminhar, que resultado diferente você vai ter na sua vida? Nenhum. Você vai continuar reclamando, que está cansado, que está exausto, que não tem tempo, que ninguém reconhece seu esforço, que você não consegue atingir os resultados que você deseja para a sua vida, que você trabalha e gasta todo o dinheiro, não sobra nada, ou que por mais que você se esforce nunca tá bom. Ou se sentindo uma M, porque você não consegue dar conta e tá prestes a ser mandado embora ou perder a sua empresa porque você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, ao mesmo tempo você não encontra tempo e não sabe como dar conta de tudo. Eu tô cansada. Só de falar disso. Você percebeu a confusão que é? A dicotomia. Eu sei o que deveria fazer, mas eu não faço. Ao mesmo tempo eu não tenho tempo para fazer e eu não sei como fazer. Mas como que você diz que sabe que deveria estar fazendo e não está fazendo porque, né, sei lá o quê? Mas se você não sabe como fazer? Porque é isso que acontece muitas vezes. Chega pacientes aqui na minha clínica que fala, não, eu sei exatamente o que eu tinha que estar fazendo. Então por que você não está fazendo? Ah, vamos fazer? Vamos? Então tá. Então como que é que você vai realizar? Vou fazer isso? Ah, mas não vai dar certo. Quando começa a realizar, descobre que não era bem aquilo. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer, mas não é. Porque o TDAH, ele não consegue ter profundidade da clareza. Ele sempre está lidando com problemas. TDAH é emocional, lembra? Então ele está sempre apagando incêndios e olhando pro caos. Por quê? Porque a mente dele sempre está dando curto-circuito, não é organizada, não é distribuída, não tem ordem. E quando ele consegue colocar em ordem, aquela coisa que está na 10ª colocação, ela teima e vir para a primeira. Então dá um esforço do caramba para você conseguir manter aquela que está na 10ª colocação no lugar dela, porque ela quer vir para a primeira. E você quer fazer ela. Mas você vai fazer e ter um resultado que você não gostaria se você ceder a essa mudança de ordem de fatores. Tudo isso está associado ao excesso de opção e à gestão da sua organização mental, de como priorizar isso para ter o resultado que você deseja para sua vida. E isso é aprendido. Então, ok que você é TDAH, ok que você procrastina, ok que você tem uma mente caótica e ok que você não consegue organizar. Você tem duas opções. Você quer aceitar isso e ser fadado a isso pro resto da sua vida, certo? E viver nessa bola de neve, ou você quer aprender a fazer diferente. Você quer aprender e assumir o controle do seu TDAH, deixar de procrastinar, aprender a fazer de um jeito que você consiga pegar esse caos mental, essa bola que tá aqui no seu pré-frontal de um mundo de coisas que você tem que realizar e você não dá conta porque é problema. Peraí, deixa eu olhar, será que isso realmente é problema assim? Deixa eu olhar de fora, deixa eu olhar para esse lugar e entender se realmente eu não dou conta. Ou o que pode estar acontecendo aí? Então você, dessa maneira, né, existe todo um processo, uma metodologia, você consegue entender que muitas das coisas que estão aqui não deveriam estar aqui ou deveriam estar numa posição de ordem, né, de prioridade diferente, porque TDAH não sabe priorizar. Por quê? Porque tem um déficit do neurodesenvolvimento que implica em não conseguir tomar decisões com tanta clareza. Para isso, tem que desenvolver habilidades e capacidades para assumir esse controle que não é natural.
é desenvolvido. Uma pergunta aqui, Ateleste, você é TDAH ou você tem TDAH? Muito bom isso, gente. Uma terminologia, eu corto o caminho. Eu não falo uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH. Imagina eu ficar falando aqui o tempo todo. Você que tem o diagnóstico de TDAH. Não, ia ser insuportável assistir e escutar eu falando sobre isso. Eu deixo claro isso no meu livro, porque eu me refiro a uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH com ou sem hiperatividade, como TDAH, simplesmente. E aí tá, o TDAH não é essa pessoa. O TDAH não representa essa pessoa. Eu tenho o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu não sou o TDAH. Ele faz parte de mim. Eu aprendo a lidar com ele. Mas para ficar mais fácil, de uma maneira que eu converso aqui com você, eu falo o TDAH. Por quê? Porque você tem que se lembrar que existe um processo do neurológico, uma pessoa que tem esse diagnóstico, ela tem um funcionamento que é neuroatípico, então você tem que aprender a lidar com esse funcionamento para que você tenha maior leveza na sua vida. Não adianta você tentar enfiar o redondo no quadrado, porque não vai encaixar. Então, só para explicar, porque não é uma apologia, eu não estou falando, bandeirinha do TDAH, vamos usar agora todo o cordão, todo mundo vai usar o cordãozinho do TDAH e vamos fazer o mundo compreender que quem tem TDAH tem que ser compreendido, respeitado. Não é isso. Você tem que se compreender, você tem que se respeitar, você que tem que aprender a lidar com esse transtorno. Então, muito boa a sua pergunta, eu agradeço. E é normal essa pergunta vir, porque muitas pessoas chegam até o meu canal no YouTube me conhecendo, tô escutando a Lenisa, aí escuta do nada, né, a pessoa falando, ô TDAH, nossa, essa mulher tá fazendo apologia ao TDAH, que TDAH é tudo na vida. Não é isso. Então tem toda uma história por trás. Só falo assim pra cortar o caminho. Beleza? Acho que você entendeu, né? Você respondeu aqui. Bacana, é isso aí. Deixa eu aproveitar. Você que tem alguma pergunta para fazer? Ateleste, eu não sei, né? Se é homem, mulher, eu não tô conseguindo ver a fotinha, né? A altura do campeonato a pessoa já não enxerga direito, né, gente? Mas pelo menos eu tô lendo. Alguém aqui, eu tô caminhando para finalizar. Alguém tem alguma pergunta? Você consegue decidir bem? Você sabe priorizar? Como que você lida com o excesso de opção na sua vida? Ao exemplo do que eu comecei a falar nessa live, quando eu estava fazendo meu artigo científico e eu fiquei ansiosa, andando em círculos, escrevia e não falava coisa com coisa mais. Gente, eu sou especialista nesse assunto. Aí o mais engraçado, a Luana, que faz o trabalho comigo, em equipe, né? Eu olhava pro rosto dela, ela tava decepcionada. Tipo assim, opa, tava achando que ia me dar bem, né? Que a pessoa aqui domina e a gente ia resolver rapidinho. Tô brincando, ela não falou nada disso, é só uma suposição minha, tá? Aí eu olhei pra ela, ela tava assim, tipo, me ferrei. E é isso, gente. Às vezes, a gente vai ter que dar uma pausa, dar um passinho pra trás. Quando eu entendi que não adiantaria eu forçar. Por quê? Porque eu estava ali simplesmente com falta de informação, falta de delimitação. E se eu não tenho clareza, eu não delimito. Eu sou megalomaníaco, começo a lidar com umas possibilidades gigantescas, começo a crescer. Um negócio que daria para eu terminar em uma semana, eu vou terminar em um ano. É isso que o TDAH faz por falta de delimitação. Então a gente tem que sempre se lembrar qual é o espaço que eu quero preencher. Quais são os requisitos, quais são os critérios. E olhar para esses critérios e assim você consegue fazer. Delimitação é o que o TDAH precisa para lidar com o excesso de opção. E para isso você precisa de clareza e para isso você tem que treinar algo que não é natural. Teu centro de decisão, você precisa ter estratégias, habilidades e capacidades para chegar lá. E a Academia da Emoção é esse lugar para você. Vamos lá. TDAH é índigo? Mai Milani. A maioria, muitos TDAHs vão se descobrir índigo no processo e muitos índigos vão se descobrir TDAH. Outros índigos não vão descobrir nada, não vão descobrir que tem transtorno nenhum. Outros vão descobrir que são autistas. Para quem não sabe, gente, eu falo de índigo e TDAH. Eu comecei tudo isso, né, o meu canal no YouTube em 2016,
falando sobre índigo e também TDAH. E eu constatei no meio do caminho, falei, gente, olha só, eu tenho TDAH, eu sou índigo, os sintomas são praticamente os mesmos que nós temos, as dificuldades que a gente enfrenta na vida são praticamente os mesmos. Tem alguma coisa aí. Aí fui fazer um estudo e diante das pessoas que eu estava ali entrevistando, interagindo, falando, constatei que era um TDAH índigo, então eu ajudei muitos índigos a descobrirem o TDAH e procurarem tratamento e assim conseguirem lidar melhor com a questão índigo, empata, questão existencial, propósito, espiritualista. Então, eu acredito que, minha percepção, que quem é índigo pode, não é uma regra, vir a ter algum transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque essa mesma dificuldade que o TDAH tem de filtrar prioridade, né, o que fazer, o foco, a atenção, a hiperatividade, ter esse freio, também é o que permite enxergarmos além do óbvio, enxergarmos o extrafísico, ter a percepção sensorial, sutil, frequencial, energética, sair da caixinha, que é o que o índigo sensivelmente tem. Entenderam? Só que quando se trabalha apenas essas percepções sutis, falta uma questão que é prática, racional, lógica, que é como eu organizo na minha vida real tudo isso. Porque a subjetividade em excesso que o índigo traz também é um problema para lidar com as praticidades da vida real. Então eu uno os dois. Tanto que no portal da Academia da Emoção, a Academia da Emoção é para índigos e TDAHs. Existe lá uma área de treinamento para índigos e de TDAHs. Então ambos têm acesso ao conteúdo do outro e complementa. Eu estou aqui e do nada vou longe e volto. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu já fui direto para pergunta de baixo. Mas o TDAH, Compras Criativas Brasil perguntou, mas o TDAH consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo? Não. Eu achava que sim. Nossa, eu super achava. Eu achava que eu era pessoa multitask. Então, uma coisa é ser multitalentoso, outra coisa é multitask. Fazer multitarefas ao mesmo tempo. Eu mal consigo fazer essa live e me concentrar. No começo, gente, eu tinha que tirar os comentários. Vocês podem ver, vídeo antigo meu do YouTube, eu tirava, falava o que eu tinha que falar, depois eu abria para conversar. Então, eu treinei a minha capacidade de não ficar lendo e me distrair. Porque eu me distraio. Quando eu leio, o meu raciocínio se fraciona e aí eu perco o que eu estava falando, porque eu penso na resposta que eu vou dar sobre aquela pergunta que alguém acabou de fazer. Então, hoje eu consigo filtrar. Foi um treino, isso não é natural para mim. Então, entenda uma coisa, TDAH, isso é uma das 12 leis que eu tenho na Academia da Emoção sobre TDAH. Entenda, se você acha que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, sorry, no, vai dar ruim, entendeu? Então, se você tá respondendo no WhatsApp alguém, tá conversando com alguém, possivelmente você vai cometer um erro. Se você tá escrevendo um relatório na sua mesa, chega alguém para conversar com você e você tá falando com a pessoa, vai dar ruim. Se você tá no telefone com alguém e insiste em continuar trabalhando, você vai errar, você vai ter que refazer. A gente tem transtorno de atenção compartilhado também, entendeu? Então, assim, você pode fazer, mas a chance de dar errado é gigantesca. Porém, quando existe um processo automático, por exemplo, eu estou lavando louça e estou escutando um podcast, a sua capacidade de concentração para armazenar a informação do podcast é muito maior. Quando você está dirigindo e você escuta um podcast ou está assistindo essa live, está escutando essa live, porque, né, de preferência não assista nada dirigindo. Então você está escutando essa live e está dirigindo. A sua capacidade de concentração e absorção do conhecimento, sendo TDAH, é infinitamente maior quando você está fazendo um processo automático. Mas se você tem que dividir a sua atenção para duas coisas, ou você vai ficar extremamente exausto, ou você vai errar. E a chance de errar é enorme, e você vai perder tempo que você vai ter que refazer, vai ter que lidar com todo o transtorno das consequências desse erro. Então, minha dica é, não insista TDAH em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, você vai cozinhar. Você tem o dom de cozinhar, você gosta de cozinhar. Então vai estar lá, o arroz no fogo, né? Você tá lá picando para fazer o outro refogado. É possível, porque você tá fazendo
multitask, multitarefas no mesmo lugar, mas ainda assim existe a habilidade que tem que ser desenvolvida, porque isso se torna meio que automático, entendeu? O Clayton disse, estou passando por isso exatamente agora, não sei se estudo o meu curso, se assisto vídeos no YouTube ou se assisto você. Assiste a Lenisa, por favor. Me assista, tô brincando. Olha só, a tua mente, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. É como se tivesse vários Claytons dentro de você, Clayton, te puxando para cada lado. Então, eu quero vir pra cá, eu quero vir pra cá, eu quero vir pra cá. E aí, você emocionalmente esgotado, sabe o que você vai fazer? Uma coisa que não tem nada a ver com isso. Você vai... quer saber? Acho que eu vou caminhar. Tipo, acho que eu vou dormir, acho que eu vou dormir um pouquinho. Tô cansado, vou dormir. Isso acontece muito em processos de criação intelectual, de estudo. Você cansa porque a tua mente tá te puxando para todos os lados ao mesmo tempo. Eu vou dormir. Dorme, volta e consegue fazer, porque você tá exausto. Porque o teu pré-frontal teve que trabalhar demais. Não é só o pré-frontal, existe todo um sistema, mas principalmente o pré-frontal. Então, assim, você vai ter que pensar, que resultado eu quero pra minha vida? Para eu ter esse resultado, o que eu tenho que fazer agora, nesse momento? Pensa nisso. O Miquel, eu tô aqui, né? E do nada vou longe, volto. TDAH, né? Escuta, prestei atenção. Ela falou um negócio interessante, eu voltei. Isso aqui eu já sei que ela tá falando, desconectei. Opa, isso aqui me parece interessante, voltei. É assim. Eu sou psicopedagoga, psicanalista, também tenho bacharel em ciências contábeis, acredita? Foi minha primeira graduação, tinha 21 anos. E tenho tantas outras formações na parte educacional, voltada para o desenvolvimento humano. Hoje eu atuo como psicoeducadora. Vá no meu Ateleste, vai lá no meu YouTube e tem muito conteúdo sobre índigo. Coloca Lenisa Lucena Índigo no Google, vai aparecer um monte de coisa. Pati, mesma coisa. Coloca lá Lenisa Lucena Índigo, vai aparecer. Will, quando eu for, Will pega, quando eu for pro Brasil, eu adoraria fazer uma consulta com você. Deixa eu te falar, Will, eu não sei que lugar do mundo você tá, mas meu atendimento é online. Raramente eu atendo presencial. Eu acho que eu tenho 2 pacientes presencial, que é filho da minha amiga que eu atendo. Mas 97%, 99%, né? Dos meus atendimentos são online. Então, você não precisa estar aqui para fazer atendimento comigo. Gente, é isso. Agradeço. Amanhã tem mais papo sobre procrastinação, TDAH, decisão, como que isso influencia tudo, se retroalimenta. E eu quero te falar, tem uma novidade. Semana que vem vai pro ar... até engasguei. Tomar uma água, ó. Peraí. Tão importante que é o negócio. A partir de segunda-feira que vem, vai pro ar Masterclass Caminhos que eu percorri, que o TDAH percorre, até deixar de procrastinar. Desde descobrir o diagnóstico, como que funciona isso? Qual que é a trajetória desse caminho? Como que funciona, né? Passo a passo. E você vai entender que é muito comum. A maioria das pessoas que procrastinam percorre esse mesmo caminho. Então, o caminho que o TDAH percorre até deixar de procrastinar. Então, eu vou dividir com você como foi esse meu caminho para chegar aqui, para chegar até aqui, o passo a passo, o que o TDAH faz de certo, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para que você corte o seu caminho. É gratuita. Então, se você ainda não se inscreveu, aqui na minha bio do Instagram tá o link da Masterclass para você fazer aqui a sua inscrição, ou você pode ir na página da Academia da Emoção, academiadaemoção.com.br, e lá você também encontra o link para você se inscrever e já participar do grupo do WhatsApp, porque lá eu tô já mandando alguns conteúdos exclusivos, novidades, né? Para quem tá lá já vai se beneficiando de receber mastigadinho todas as informações, tá bem? É isso. Tá? Clayton tá agradecendo pelos vídeos, pelo trabalho. Eu que agradeço você estar aqui comigo, participando. Gente, essa semana, todos os dias pela manhã,
em torno de 9 horas. Tem dias que vai ser um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o cronograma de lives, ainda hoje, dessa semana, com os títulos para você já... eu quero ver isso aqui, eu achei interessante, quero ver e tal. E aí você já vem fazer parte, vem participar, contribuir. Tão gostoso quando você tá aqui comigo. O coração fica mais quentinho, fica mais fácil falar, sabe? Trocar faz mais sentido para mim. Então, para você se programar, já compartilha com outras pessoas também, para elas também se programarem. Então hoje eu coloco aqui no meu Instagram e lá no Easter também, lá no YouTube eu vou colocar também para vocês, tá bom? Então compartilha essa live se fez sentido para você. Escreve aí seus comentários também se fez sentido. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijinho e fui!